Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso Sankhya Meeting, Orçamento 2021, como fazer. Obrigado aí pela presença de todos. Sou o Cairo Calisto, aí, sócio-diretor da Sankhya Paraná Norte, né? Nós sabemos que gestão orçamentária é um desafio para todos. Por isso, nós trouxemos aí um time de especialistas para tratar desse assunto aqui hoje, né? Então, nós estamos aqui com o Moacir Vieira, sócio fundador do Grupo Velo, né? Com o Flávio, CEO do Mitra, e o Fábio, diretor comercial do Mitra. E para tratar desse assunto relevante, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui sobre orçamento, né? Eu tenho um dado muito relevante sobre o orçamento do governo federal, né? Estão prevendo aí um rombo em torno de 861 bilhões nas contas do governo em 2020. E, assim, é um número gigantesco, astronômico, né? Para um orçamento de 3 trilhões e meio é um valor muito relevante. E nós, como empresários, a gente não pode contar aí com essa realidade em nossas empresas, né? Então, um dos nossos objetivos aqui é realmente trazer esse tema que é extremamente relevante, né? E, nesse ensejo, dar instrumentos, né, além de fazer o planejamento orçamentário, como pode ser feito aí o seu acompanhamento, tá? Eu vou passar a palavra agora, nós vamos iniciar com o Moacir. Nós temos aqui o chat, né, então as dúvidas que forem surgindo, coloquem no chat, nós vamos pegar essas dúvidas aí, e ao transcorrer da apresentação, mesmo ao final, nós vamos tirar aí essas dúvidas. Obrigado aí, Moacir, a palavra é sua. Ok, Cairo, bom dia a todos. É uma satisfação muito grande poder participar desse evento, falar com empresários, pessoal da área de controladoria, de finanças. E realmente é um tema, como você falou, né, Cairo, bastante relevante, porque talvez nós nunca tivemos um desafio tão grande que é fazer orçamento para 2021. Então, por isso que o título chama Orçamento 2021 como fazer. Porque, de alguma forma, ou positivo ou negativo, todos nós fomos impactados por essa situação da pandemia. E os cenários ficaram muito incertos de como prever, né, porque o orçamento tem muito de previsão, e aí como trabalhar as previsões e preparar a empresa para 2021, né, porque 2021 já está aí, né? Então, é uma satisfação, nós trabalhamos há mais de 15 anos, trabalhando a questão de controladoria, a ferramenta de orçamento em suas várias metodologias. Então, vai ser muito, muito bacana esse bate-papo com vocês e essa integração, e parabéns aí desde já, pessoal da Sankhya e do Mitra, em fazer um evento como esse, onde nós podemos falar de conteúdo e, ao mesmo tempo, mostrar o conteúdo e como se aplica na prática usando a tecnologia ao nosso favor. Então, acho que isso é muito rico e vai ser muito proveitoso. Eu fiz aqui uma pequena apresentação, vou ser bastante breve, até porque nós íamos direto aos pontos. Depois, claro, vou ficar super à disposição de todos aí para que a gente possa tirar alguma dúvida ou debater algum tema. Então, tem aqui uma apresentação bem curta, eu quero tomar a liberdade de compartilhar com vocês, ok? Caio, está todo mundo enxergando aí? Sim, Moacir. Bacana. Então, indo já sem muitas delongas e direto ao ponto, nós podemos começar falando de orçamento, e antes de falar de orçamento, é muito importante que o orçamento tenha uma diretriz estratégica, porque sem diretriz estratégica, a gente fica navegando sem rumo, né? E aí o orçamento acaba sendo só apenas uma peça dentro da gestão para dizer que tem, né? E aí não faz sentido você demandar tempo, energia para montar um orçamento onde as pessoas não participam, as pessoas não estão engajadas ou que muitas vezes até a diretoria não dá um apoio necessário. Então, antes de começar a fazer um orçamento, é importante ter a diretriz estratégica. E aí eu trouxe algumas caixas aqui que, na minha opinião, faz muita diferença para 2021. Isso é importante em qualquer época, qualquer fase, mas principalmente olhando para 2021, essas 3 primeiras caixas ali, elas fazem muito sentido, que é agilidade, pivotagem e execução. Nós fizemos, só para dar um exemplo do que é isso, né, e qual a importância disso como diretriz estratégica para o orçamento, nós fizemos recentemente um call com investidores, um talk com investidores, aí nós trouxemos a Camila Farani, que eu acho que a maioria conhece, lá do Shark Tank, trouxemos o Marcel da M3 e o Bruno Santana do Fundo Aqua, que são 3 grandes investidores em nível nacional,
E eu fiz exatamente essa pergunta para eles, quais seriam as diretrizes estratégicas, pensando nesse cenário atual, pensando em 2021. E foi exatamente o que eles falaram. Mas a primeira coisa é ser ágil, agilidade acima de tudo. E ter a condição de pivotar. Esse termo pivotar, né, a gente trouxe para o português pivotagem, mas vem lá do inglês to pivot, que é girar, né? Que aí as startups usam muito isso. Então, a capacidade de você mudar o teu projeto, você alterar a sua estratégia de uma forma muito ágil. E é claro, e a mãe de tudo, e a base de tudo, o alicerce, que é a execução. E aí a Camila até trouxe um exemplo muito claro que eu queria até compartilhar com vocês. Tem uma empresa que está se destacando no mercado, que é a Catch My Pet, e essa empresa foi extremamente impactada na época de março, quando começamos o período de pandemia, e eles desenvolveram um produto, que é um álcool em gel para passar em gato, para que o gato que vai para fora, ou que tem contato com a pessoa, depois ele entra para a tua casa, para que, se tiver contato com alguém que está contaminado com Covid, você passa o álcool em gel, e esse álcool em gel não faz mal para o gato, ao contrário, ele tem até uma propriedade que faz bem para o gato se limpar e tal, e ele não transmite, ele não passa Covid para quem, se caso o gato teve contato com alguém. A empresa explodiu com esse produto, está indo super bem, está fazendo toda a diferença no portfólio de produto deles, e sabe quanto tempo eles fizeram isso? Em 2 semanas. Ou seja, ágil na execução da estratégia, pivotou o negócio muito rápido e executou. Né? Porque também não adianta eu ser ágil para tomar uma decisão, alterar e aí eu perco na execução. Então, esse é um exemplo bem claro. Tivemos aqui em Londrina, onde nós ficamos, uma empresa também que era do produto de material de limpeza. Essa empresa, quando começou tudo isso, o que ela fez imediatamente? Parou toda a produção de produto de limpeza e focou em um único produto, produção de álcool em gel. É claro que hoje álcool em gel já é um oceano vermelho, tem muita gente fazendo, mas ele se destacou porque ele chegou primeiro, foi mais ágil, pivotou e executou primeiro. Quando as outras indústrias foram começar a produzir, já tinha matéria-prima faltando, enfim, aí quem chega primeiro, como já diz o provérbio, bebe de água limpa. Então, a dica que começa aqui falando seja muito ágil, tenha a condição de pivotar, de alterar o negócio e, claro, acima de tudo, executar. E aí eu trouxe até um pouco brincando que para tudo isso nós temos que estar com nossas consultas médicas muito em dia, né? Com o neuro, com o cardiologista e com o gastro, né? Porque nós vamos precisar muito do nosso cérebro, da nossa criatividade, de mindset aberto para poder realmente fazer as alterações ou as mudanças que necessárias. O coração no sentido de controle emocional, porque é muita emoção, como já diz o filósofo Galvão Bueno, haja coração, né? Então, um coração muito importante, não sair fazendo uma estratégia sem considerar a tua missão, teus valores, a cultura da empresa, respeitar tudo isso. E aí, esse equilíbrio aí, então, entre mindset e emoção, tem que ter estômago, né? Para poder realmente equilibrar tudo isso e, de alguma forma, estar preparado os fios da barriga que vão dar durante todo esse processo de pivotagem. E para que tudo isso seja feito de uma forma muito racional, aí a ferramenta do orçamento, porque o orçamento ele tem esse poder, ele tem essa condição de trazer em números a estratégia. Ele desdobra em números aquilo que nós estamos planejando. Então, aí é a importância de ter uma ferramenta, um orçamento muito estruturado. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês como fazer esse orçamento para 2021, que vai trazer a base para você decidir de forma ágil, pivotando e, claro, e depois, muito importante, fazer a execução. Bem, sobre metodologia, eu não vou me estender um pouco aqui, porque aqui eu acho que daria, viu, Caio? Daria só um evento só para falar de metodologia de orçamento, né? Eu trouxe aqui as 3 mais conhecidas, nós devo já adiantar desde já que eu não sou contra nenhuma delas, ao contrário, vejo que todas elas têm as suas riquezas. Acho que a mais comum e a mais utilizada é a base histórica, porque na base histórica ela só tem que tomar um cuidado. Eu vejo muito controllers e gerentes financeiros trabalhando com base histórica de uma forma muito basada, muito boa. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo gente fazendo assim, base histórica. Quanto nós vendemos ano passado? Vendemos X. Então esse ano nós vamos ter um crescimento de X%. Põe aí, 10%. O CMV. O CMV nosso é 0,60. Então, põe 0,60 aí também. Despesa. A inflação ano que vem vai ser o quê? 3%? Então, põe 3% para tudo, decide da folha e está ali um DRE projetado e ele chama aquilo de orçamento.
Eu acho que o orçamento ele é muito mais do que isso, né? O orçamento ele tem que ser, é um momento de você discutir a estratégia e você discutir linha a linha cada uma dessas contas, não só olhando o histórico. Claro que o histórico te dá uma boa base, mas fazer o orçamento para 2021 olhando a base não vai fazer sentido nenhum, porque lembra que de alguma forma o teu segmento foi impactado nesse momento de pandemia. Então, olhar a base histórica, somente fazer um orçamento com base histórica, nós não recomendamos. Outra metodologia é o matricial, que é uma metodologia muito rica, né, lá do GMD, diretriz por grupos de despesa, por pacotes de despesa. Então, você cria os pacotes de despesa para fazer análises horizontais e verticais e você tem os donos para cada grupo de despesa. É muito válido, funciona muito bem. Vi empresas que reduziram, nós tivemos um caso de uma empresa que reduziu despesa fixa em 30%. Olha só, reduzir despesa fixa em 30% não é fácil. Reduzir 30% de despesa fazendo o orçamento no modelo matricial. O risco que nós temos é que o orçamento matricial, ele sempre vai apontar, olha só, ele sempre vai apontar gordura. Isso é muito bom, né? Porque ele vai apontar que tem gordura. O problema é que se você sair cortando gordura demais, você pode ficar anorexo, né? Ou seja, não tem estrutura na tua empresa para que você, se o ano que vem tiver alguma mudança, faltar estrutura, faltar gente, faltar equipamento, faltar capacidade produtiva, porque você enxugou demais. Então, muito cuidado com o matricial para você não ir cortando. Por isso que eu falo que aí é o estômago, o cérebro e o coração. Porque se você ir só no estômago, você vai cortar demais despesa e você corre um risco de não ter estrutura depois para atender uma demanda. O OBZ, o Orçamento Base Zero, eu adoro o OBZ, já fizemos N trabalhos de sucesso em OBZ, e aí eu quero falar para vocês que tem uns cases, a gente chama de case de sucesso, de empresas que implementaram o OBZ e deu muito certo, conseguiu um resultado muito bom, e também tem os casos, né? Os casos é de gente que fez e teve empresa que quase foi à bancarrota por ter feito base zero. Porque o base zero é você pega uma folha em branco, é como se você começasse um master plan, um business plan da empresa do zero. É como se a empresa não existisse e você começa ela tudo de novo. Aí você vai, qual que é a estrutura que eu preciso de gente para poder atender no marketing, no comercial, na produção. Aí você vai para CMV fazendo cotação com fornecedores. Ou seja, é praticamente fazer um master plan do zero. O risco de errar é muito grande. E se você usar só o OBZ, simplesmente quem está fazendo pela primeira vez, fazer o OBZ e usar aquilo como diretriz de tomada de decisão, o risco de errar a estratégia é muito grande. Então, o OBZ eu sempre digo assim, vai fazer a primeira vez? Faça, mas use o base histórica junto. Porque depois que você fizer o OBZ, compara com a tua base histórica. Depois, talvez no segundo ano, terceiro ano diante, acho que o OBZ fica mais maduro, a chance de você errar é muito grande. Então, assim, qual metodologia, Moacir, então, usar de orçamento para 2021? Eu chamei de customizado, porque se você usar qualquer uma dessas três e ser essa a sua diretriz, o risco de errar é muito grande. Então, por que customizado? Porque nós estamos num momento que talvez nós nunca passamos de tanta incerteza, de tanto cenário. O Caio acabou de comentar aí o rombo que nós estamos no orçamento da União e quanto isso pode impactar no ano que vem. Estamos num momento de muitas reformas, vem aí a reforma tributária, então tem que criar um sistema customizado, onde você pode sim trazer os 3 metodologias, mas cada negócio tem o seu orçamento. Nós estamos trabalhando com uma rede, uma montadora, e nós vamos fazer um trabalho de revisão de orçamento para 130 grupos empresariais ligados a essa montadora. E nós estamos trabalhando um orçamento customizado. E olha que interessante, o orçamento que eu estou fazendo para a rede de concessionários lá no Mato Grosso não vai ser a mesma metodologia que eu estou fazendo para o pessoal do Rio Grande do Sul, porque eles estão com realidades diferentes nesse momento. Então, por isso que tem que ser customizado. Se eu uso lá a base histórica, lá, nenhum pode funcionar, o outro não. Então, é muito importante. E aí, ter uma ferramenta tecnológica que te ajude a você fazer orçamento, criar cenários de uma forma muito rápida e ligeira, isso te ajuda muito. Fazer orçamento customizado no Excel, você vai perder muito tempo, e aí ter uma ferramenta faz muito sentido, e aí acho super legal a iniciativa do pessoal do Mitre que está participando conosco e apresentando a ferramenta. Bem, algumas peças orçamentárias que, na nossa opinião, é essencial, porque muita gente fala de orçamento, sabe, e as pessoas têm lá um DRE, né, e falam que aquilo é um orçamento. Na verdade, o DRE é uma parte, né, do orçamento, que o DRE é o mais analítico possível. Para 2021, nós vamos ter que abrir muito nosso DRE, por unidade de negócio, por loja, por departamento, por centro de custo, porque pode ser que um centro de custo tenha uma torneira ali aberta de custo de improdutividade ou de desperdício que você precisa.
que aí quando você abre o DRE, você consegue enxergar quem está consumindo mais capital de giro, quem está contribuindo melhor ou pior da tua margem de contribuição. Então, o DRE, claro, é o número 1, tem que ter, mas mais do que isso também, olha a margem de contribuição, essencial para 2021, olha a margem de contribuição, cuidado com os rateios, né? Muitas vezes a gente fala, olha, orçamento por loja, aí começa a pegar um monte de rateio e isso acaba trazendo uma fumaça e você não consegue enxergar a realidade de cada unidade de negócio. Então, trabalha com a margem de contribuição, despesa fixa, aquela que é corporativa, não rateia, deixa ela para depois lá no DRE consolidado, de preferência, né? Balanço é essencial, porque muitas vezes a gente faz DRE, faz margem de contribuição, mas falta o balanço. O balanço, na verdade, é a prova dos 9. O balanço é que vai fundamentar se o teu DRE realmente está projetado de forma correta, né? E o balanço vai te dizer uma coisa muito importante, que já está ligado ao item 5 ali, que é a tua projeção de necessidade de capital de giro. Se você não tiver um balanço projetado, você não consegue descobrir qual que é o capital de giro que eu vou precisar para o ano que vem. Qual mês que vai faltar recurso, ou qual mês que vai sobrar recurso. E aí você só consegue isso através da projeção de balanço, porque o balanço já vai te dar o item 4 também, que é a projeção de fluxo de caixa. Porque no balanço projetado você vai ter o contas a receber, vai ter o contas a pagar, o teu nível de estoque, né? E isso tudo vai poder te dar um impacto na hora de projetar o fluxo de caixa. E o fluxo de caixa nos dois modelos, né? Um modelo, o método direto, que é os financeiros precisam, que é o fluxo de caixa que eu tenho para pagar, o que eu tenho para receber, se eu vou ter dinheiro ou não para pagar as contas e cumprir com minhas obrigações. E o método indireto, que vai te mostrar a estrutura de capital necessária para que você possa ir para o ano que vem. Quanto que eu vou precisar captar, qual que é a minha estrutura de capital entre capital de terceiro e capital próprio, e aí isso vai te mostrar através do método indireto. Então, por isso que eu digo, tem que ter ferramenta para tudo isso, porque é muita projeção, é muitos cenários, é muito relatório, e eles são muito ricos, eles são muito complementares. Porque o fluxo de caixa no método indireto também vai te dizer o seguinte, qual que é o teu ciclo financeiro? Qual que é o prazo médio de contas a receber, o prazo médio de contas a pagar, o teu prazo médio de estocagem, e essa equação vai te dar o teu prazo médio de dias que você tem que bancar a tua estrutura. Quanto custa isso? Quem vai te dizer isso? Projeção de necessidade de capital de giro. Importantíssimo para o ano que vem, porque tem setores que estão bombando nessa época. Vou dar um exemplo, aqui perto da nossa cidade tem um Arapongas, é um setor moveleiro, muito forte, talvez um dos principais do país, e nunca se venderam tantos móveis como estão vendendo agora. As pessoas estão ficando mais em casa e estão vendo que precisa trocar o sofá, precisa ter um rack melhor na sala, e eles estão tendo uma elevação muito grande de vendas. E aí, as empresas que estão indo muito bem é quem fez o dever de casa antes de ter uma estrutura de capital adequada para poder suportar esse aumento de vendas. Porque se eu venho um aumento de vendas e eu não tenho uma estrutura de capital adequada, o que acontece? Dos dois, eu não consigo atender, vai faltar dinheiro para poder comprar matéria-prima, poder bancar o quanto a receber, ou eu vou para banco fazendo captação muitas vezes muito cara, e aí tudo aquilo que eu agrego de margem de contribuição ou de resultado vai para pagar os juros. E aí eu falo, poxa, trabalhei, que não louco esse ano, e cadê o lucro? Cadê o resultado? Não teve, porque faltou estrutura de capital, faltou um planejamento melhor. Às vezes, vender mais não significa que é a melhor estratégia. E aí quem diz isso? Orçamento, e essas 5 peças orçamentárias, e pelo menos essas, é fundamental que nós tenhamos. Pessoal, e aí, rapidamente, assim, daria para também a gente falar bastante sobre indicadores, mas como o tempo nosso é curto, eu trouxe aqui os 3 principais, talvez, estratégicos índices que nós temos que acompanhar. Já falei de margem de contribuição, já falei de capital de giro, não vou repetir. E aí eu trouxe até essa caneca aqui, acho que todos já viram, né? Esse meme, essa caneca foi lançada pela Amazon em plenos período da pandemia, né? Que é o EBITDA, mas aí ele acrescentou o C, né? Então, o EBITDAC, que é o EBITDA pós-coronavírus ou pós-Covid, né? Foi um negócio que virou meme e tal, e muitas empresas, eu tenho um artigo que eu falo disso, posso depois compartilhar quem queira ouvir, assistir, falando sobre se isso faz sentido ou não. Muitas empresas no mundo inteiro estão usando isso aqui, o EBITDAC, nas suas notas explicativas. Por quê? Porque o EBITDA mudou muito com esse cenário. E aí, o que está fazendo? Ajustes no EBITDA, como se não tivesse ocorrido o impacto da pandemia. Então, eu tiro das minhas despesas, que não são despesas recorrentes, mas que eu tive que contratar por conta dessa situação de pandemia. Então, EPI, férias, rescisões e tudo mais. Assim como também muita gente está retirando do resultado uma venda também que não teve impacto ou que foi totalmente extemporânea. Então, talvez se faça sentido você ter um indicador, o EBITDA, e do lado você colocar embaixo o EBITDAC, né? Então, e se não tivesse acontecido o Covid, não tivesse esse cenário, como é que estaria a nossa empresa?
e aí fazer esses ajustes. Aí mensurar isso é muito importante, não faça chute, né? É porque a crítica que tem em relação ao EBITDA, que tem muita gente, a CVM já inclusive soltou uma nota falando sobre isso, que ela é totalmente contra o EBITDA, mas ela diz o seguinte, olha, se você vai apresentar um EBITDA, coloque essa nota explicativa e fundamente, que seja, inclusive, ponto de revisão da auditoria independente. E aí, dando aqui um gancho, que depois o Flávio e o Fábio pode mostrar para nós como é que funciona isso na ferramenta, que é a criação de cenários. Aqui a fundamentação toda é criar cenários, e eu trouxe aqui pelo menos 4 cenários que fazem sentido para qualquer empresa fazer, para poder acompanhar o que está acontecendo, a realidade, dentro desses, pelo menos esses 4 cenários você precisa ter. O cenário V é o que o governo está acreditando, o que o Paulo Guedes está vendendo para o mercado, e tomara que ele esteja certo, que é uma retomada muito rápida da economia, ou seja, a gente caiu aqui e a recuperação vai ser muito rápida, né? Então, talvez faça sentido você projetar um cenário em que você tem uma retomada muito rápida do teu negócio. E aí tem um cenário um pouco mais conservador, né, que é um cenário em U, que nós chamamos, que é um cenário que a retomada dos negócios, a retomada da economia vai ser um pouco mais lenta, ou seja, o U, né, porque esse vai demorar um pouco mais para ter uma retomada. E aí você tem os pessimistas que dizem o seguinte, não vai acontecer nada disso, não vai ser rápido e não vai ser tão lento, ao contrário, nós vamos ter ainda muito tempo de oscilação de mercado, um cenário de incerteza muito grande, não sabemos quanto que a vacina vai vir, e então vai ser um cenário de altos e baixos, né? E talvez, infelizmente, faça sentido, você olha a Bolsa, estamos com 95 mil pontos, estava 105 há tempo atrás, então já começou a mostrar um cenário meditado, estava em cima, recupera, volta. Esse é o pior cenário para quem trabalha com finanças, porque projetar capital de giro, ter uma estrutura de capital adequada num cenário desse é muito difícil, né? Aí, de novo, o orçamento vai fazer toda a diferença, você acompanhar tudo isso. E aí tem aqueles, né, que acham que é do fim do mundo, que é o Armagedon, que é o cenário I, ou seja, o I caiu e não sabe quando vai voltar, fica lá embaixo. Então, esse é o cenário. Eu gosto muito que, né, nesse talk que nós tivemos, o Marcel falou, olha, eu acredito mais num Nike, né? Que a gente teve uma barrigada de queda, mas que vai ter uma recuperação. Então, mas assim, eu trouxe isso muito mais para mostrar um exemplo de cenários que nós deveríamos tratar. Acho que pelo menos esses 3 primeiros aí, a rápida economia, um mais otimista, um mais conservador e um pessimista, eu diria assim, acho que pelo menos esses 3 eram fundamentais que você tenha e compare e claro, vendo com todas aquelas peças orçamentárias que nós falamos. Pessoal, para finalizar, para a gente já ir direto também na ferramenta, um pouco do passo a passo aí do Step Plan e fazendo um resumo de que nós falamos até agora. Então, a ideia é que tenha estratégia, porque sem estratégia você fica um barco à deriva, e aí quando fica à deriva já o próprio, é um chavão, mas não deixa de ser verdadeiro, sem estratégia qualquer caminho serve, mas então ter a estratégia discutindo e lembrar que a estratégia ser ágil, precisa ter poder de pivotagem, execução é fundamental, trabalhar esses cenários, simulações o tempo todo com essas peças orçamentárias, pelo menos aquelas 5 que nós falamos. E muito importante, aprovação e engajamento. Não adianta eu fazer um orçamento onde o controller senta lá com o financeiro e com o dono da empresa, eles fazem e fica muito bonito o orçamento, mas isso não desce, isso não chega em quem realmente está lá na ponta para poder atender. Então, engaje. Eu gosto muito de orçamento, sabe, Caio? Em que nós trazemos os gerentes para preencher as peças orçamentárias, inclusive, sabe? Porque nós, seres humanos, tem essa questão do pertencimento, né? Nós gostamos de que a ideia seja nossa. E aí, engajar as pessoas para que elas participem do orçamento, do preenchimento das peças, das discussões, faz com que o grupo se una e nada que uma crise para unir as pessoas, né? Então, aproveite esse momento para engajar o teu time, para que eles estejam em conjunto fazendo o orçamento. E, claro, pessoal, revisão contínua, né? Não quer dizer que você fez um orçamento agora... Porque, né, Moacir, o orçamento é de todos, né? A empresa, o CNPJ é composto por vários CPFs, né? Então, se não tem ali um compartilhamento, você não tem engajamento do time, né? Parece, né, Caio, até que é uma coisa meio... Parece que a gente está chovendo no molhado, mas não é tão óbvio assim, não. Eu já vi várias empresas que a gente começa a fazer um trabalho de apoio, empresas que já têm cultura orçamentária implementada, mas ele não entende por que não bate o orçamento, por que não anda, porque muitas vezes falta engajamento. Eu já vi gestor falar, eu não sei, esse número aí me deram esse número para eu bater, mas nem sei de onde tiraram esse número. Poxa, aí fica mais difícil, né? Aí eu acho que é isso que você falou, envolver os CPFs faz todo sentido, né?
E para finalizar, o forecast, né, que é outro cuidado que tem que ter. Quando eu falo revisar continuamente o orçamento, não quer dizer que eu faço o orçamento agora que deveria já estar começando a fazer, já está quase pronto o orçamento para 2021, né? Acho que nós já estamos na fase aí de setembro, outubro, talvez no máximo a gente já tem que estar com o orçamento pronto, no máximo novembro tinha que estar isso aprovado. Mas não quer dizer que chegue em fevereiro você já tem que mudar todo o orçamento. Você tem que ter um forecast, ter os cenários, acompanhar, porque para cada aquele cenário você tem que ter uma estratégia, porque, e se acontecer o cenário W, o que nós vamos fazer? Nós vamos demitir, nós vamos contratar, nós vamos continuar investindo na fábrica nova, vamos abrir mais loja. Então, para cada cenário tem que ter estratégia, e aí o forecast é exatamente isso, é olhar a situação atual, comparado com esses orçamentos e ver para que caminho nós estamos indo. Então, o forecast aí é uma ferramenta essencial para acompanhamento do orçamento. Bem, eu acho que é isso. De novo, eu fiz aqui uma apresentação muito breve, fico super à disposição, agradeço mais uma vez a oportunidade, o convite. Vou ficar com vocês agora aí e assistindo a parte, agora eu vou passar para o Flávio, que vai mostrar tudo isso, um pouco de tudo isso que nós falamos na prática e como que o sistema, como que a Sankhya, como que o Mitra trabalha com a peça orçamentária.